Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus e é com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Agradecemos a Deus por sua audiência e pelo seu interesse no estudo da sua palavra. E você que tem acompanhado o programa sabe também que logo no início dos nossos encontros, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que recebemos do José Carlos, que nos enviou de Osasco, de São Paulo, a sua pergunta. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Gostaria de ter o entendimento dos irmãos a respeito do texto de Romanos 11, 19 a 22. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Esses versículos, à primeira vista, podem dar a entender que mesmo na árvore podemos ser cortados. É isso que aqueles que pensam sobre perder a salvação nos dizem. Por favor, me ajudem a responder. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, um abraço do José Carlos. Querido irmão, somos gratos a Deus por seu interesse no programa e pelo seu desejo de entender melhor as Escrituras Sagradas. Esse tema da salvação é um dos temas mais interessantes e polêmicos dentro do cristianismo. A salvação nos é dada pelo Senhor, e é Ele quem a garante. Creio que se uma pessoa nasce de novo, o nascimento espiritual ao qual o Senhor Jesus se referiu na conversa que teve com Nicodemos, e aí então essa pessoa é habitada, selada e dirigida pelo Espírito Santo, ela é salva. Uma vez salva, os desejos mudam e ela se esforçará sempre para viver de modo digno da sua nova posição em Cristo. Vivendo assim, ela confirma constantemente a sua salvação. José Carlos, mais uma vez agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos a Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Jesus. Nós buscamos graça para esta ocasião, conforme diz a tua palavra. Também te pedimos, Senhor, que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde nós estivermos. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos e te pedimos isso, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do último capítulo do livro de Malaquias. Vamos estudar Malaquias 4:1. Nesse verso, encontramos um dos temas mais instigantes de toda a palavra de Deus. Um tema sobre o qual nós vamos tratar ao estudarmos o livro de Apocalipse.
Vamos estudar e refletir no programa de hoje sobre o Dia do Senhor. Isso, o Dia do Senhor. A pergunta que surge então, e que devemos responder para refletirmos sobre o tema é: o que é o Dia do Senhor? Essa resposta tem que ficar bem clara, e é importante que você compreenda bem esse significado, pois ela tem a ver com a sua vida. Esse tema tem a ver com a sua vida. A frase Dia do Senhor geralmente identifica eventos que acontecem no final da história. Veja, por exemplo, Isaías 7, 18 a 25. E é frequentemente associada com a frase aquele dia. Este é o dia especial no final dos tempos, quando a vontade de Deus e o seu propósito para a humanidade e o mundo serão cumpridos. Um ponto-chave para entender essas frases é perceber que elas sempre identificam um período de tempo no qual Deus vai agir, vai intervir pessoalmente na história, direta ou indiretamente, para cumprir o quê? Para cumprir um aspecto específico do seu plano. O conceito significava a intervenção de Yahvé na história para estabelecer sua vontade, punindo os maus e recompensando os bons. Esta é a ideia do Dia do Senhor. Muito mais do que um dia determinado, significa uma intervenção divina, uma entrada de Deus na história. Seria colocar em ordem o mundo ou uma determinada situação. Para isso, Deus interveria e certamente irá intervir. Essa expressão, Dia do Senhor, foi usada diversas vezes no Antigo Testamento e geralmente transmitiam um sentido de iminência, de proximidade, de expectativa. Uivai, pois, perto está o dia do Senhor, Isaías 13:6. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, Ezequiel 33. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Joel 2:1. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Sofonias 1:14. Querido amigo, esse sentido de urgência ocorre porque as referências a esse grande dia devem ser interpretadas de maneira dupla. Sem dúvida, referem-se aos acontecimentos que já ocorreram na história do povo de Deus, mas com certeza referem-se também a eventos que ainda ocorrerão no final dos tempos. Há exemplos no Antigo Testamento onde o dia do Senhor foi usado para descrever julgamentos históricos que já aconteceram, já foram cumpridos. Por exemplo, em Isaías 13, Ezequiel 30, Joel capítulo 1, Amós capítulo 5, enquanto outras vezes essa expressão dia do Senhor se refere a julgamentos que vão acontecer no final dos tempos. Por exemplo, Joel 2, 30 e 32, Zacarias 14:1, e o próprio texto de Malaquias 4:1 e 4:5. As Escrituras indicam que o dia do Senhor virá repentinamente como um ladrão na noite. E, portanto, todos os cristãos, todos, cristãos e não cristãos, nós devemos viver tendo esse dia em vista. Querido amigo, logo no início do programa eu leio para você esse verso para que possamos ordenar os nossos pensamentos sobre esse tão importante assunto. Diz assim a palavra de Deus: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4:1. Essas são palavras muito objetivas e são palavras direcionadas àqueles que não têm desenvolvido vidas justas, vidas que demonstrem o temor do Senhor. Nesse grande dia, conforme estudamos no programa passado, veremos novamente a diferença entre os justos e os perversos. Malaquias 3:18. Mas devemos notar algo interessante nesse texto. Embora
os versos 2 e 3 nos mostrem o dia significando alegria para aqueles que são salvos, para os justificados, para os que temem o Senhor, vamos estudar no programa de hoje o significado do dia do Senhor para aqueles que se perdem, para os perversos, para aqueles que não temem a Deus. É importante, então, percebermos e devemos notar que, para os judeus, esse dia do Senhor acabou se transformando como o dia de grandes conquistas e o dia da vitória de Israel sobre as nações inimigas. Esse era o pensamento, esse era o conceito que os judeus tinham dessa frase, o dia do Senhor. Certamente recordando o dia em que saíram do Egito, ou então recordando o dia em que as muralhas de Jericó ruíram, ou então recordando o dia em que Davi tomou o Monte Sião dos Jebuseus, recordando também o dia em que Salomão dedicou o templo ao Senhor, e recordando do dia em que, poderosamente, sob as mãos de Deus, eles saíram do exílio da Babilônia, os judeus daqueles dias, sabendo que eram povo escolhido de Deus, entenderam que Deus estava obrigado a tratá-los sempre bem, mesmo que estivessem em pecado. Mas, como você deve imaginar, eles estavam enganados, pois esse dia do Senhor foi, e é, e será a sua intervenção direta na história humana diante das injustiças e da rebelião do homem contra as leis divinas. Diante do culto hipócrita que estava ocorrendo nos dias de Malaquias, infelizmente ocorre nos dias de hoje, haverá a manifestação desse dia do Senhor. Querido amigo, o dia do Senhor é o dia do juízo de Deus. Essa dupla abordagem que fazemos, tratando primeiramente do significado desse dia para os injustos e posteriormente tratando do significado desse dia para os justificados, é muito necessária. Por quê? Porque diante de nós cai a responsabilidade de decidirmos como vamos enfrentar esse dia definitivo. Está, pois, diante de nós a necessidade de conhecermos mais detalhes desse grande dia do Senhor. Por isso, vamos estudar esse verso, dando a ele o seguinte título: O grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:1, então, é a base para a nossa reflexão. Introduzo esse tema, esse estudo, dizendo o seguinte, que a série de disputas proféticas de Malaquias com o povo de Judá ia chegando ao final. Mas, como veremos na sequência do texto, ela não vai terminar com uma nota pessimista. Entretanto, a voz de Malaquias ainda ressoa nesse verso, repreendendo essa comunidade marcada pelo materialismo, pela desesperança, pelo cinismo e pelo abandono da fé. Esses que não temiam a Deus foram desafiados a prestarem atenção nas suas vidas, pois o juízo de Deus os alcançaria. A ideia do dia do Senhor como um dia de juízo contra as nações vizinhas deveria ser abandonada, deveria ser rejeitada e deveria ser substituída. Os judeus deveriam lembrar que Deus estava acompanhando bem de perto o seu povo e a promessa da vinda desse dia implicava que o juízo começaria pela própria casa do Senhor, como também Pedro, depois de aproximadamente 500 anos, disse aos seus leitores. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Sim, querido amigo, antes de ser um dia de juízo contra os ímpios, esse juízo, primeiramente, seria e será derramado sobre aqueles que estão na comunidade dos que se chamam filhos de Deus. O juízo do Senhor atingirá a todos e a todas as nações, mas, primeiramente, atingirá o próprio povo de Deus.
então Malaquias, com as palavras dirigidas à comunidade pós-exílica, advertiu-os e adverte também a nós a que prestemos muita atenção a esse princípio desafiador que pode ser constatado nessa frase. Todos somos desafiados a viver tendo em vista o grande e terrível dia do Senhor. Eu repito, esse é o desafio, esse é o princípio que encontramos em Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Todos somos desafiados a viver tendo em vista o grande e terrível dia do Senhor. Nesse verso, nós vamos encontrar, então, 3 características desse grande e terrível dia do Senhor. A primeira característica do grande e terrível dia do Senhor é a certeza da sua vinda. Diz assim a palavra: pois eis que vem o dia, diz o Senhor dos Exércitos. Para entendermos e refletirmos sobre essa primeira expressão, vamos fazer 3 afirmações. Primeiro, a certeza da vinda. Mesmo que deliberadamente alguns não creiam que haverá essa manifestação, pois não querem viver de modo justo, ela vai ocorrer. Por quê? Deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, veja bem agora, querido amigo, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eu li para você 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Então, temos que reconhecer que só não tem ocorrido ainda esse dia do Senhor porque Deus é paciente e longânimo, dando oportunidade a que todos cheguem ao arrependimento. A sequência da palavra de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 e 9. O significado da vinda é uma outra afirmação que podemos e devemos ter para entendermos essas palavras de Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18, que estudamos no programa passado. Querido amigo, a manifestação final do Senhor, justo juiz, será uma demonstração de que, embora seja Deus, um Deus amoroso, Ele é também um Deus justo. E mesmo concedendo as mais amplas oportunidades aos seres humanos, Ele tem um limite. Pois Ele mesmo, através do profeta Isaías, afirmou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é uma grande verdade, da qual nós devemos nos apropriar. Mas, ao mesmo tempo, devemos saber que o Senhor tem um limite. Buscai enquanto se pode achar. O nosso Deus é amoroso e justo. Deus que ama o pecador, mas um Deus que odeia o pecado. E uma terceira afirmação é a garantia dessas palavras. Porque, veja bem, não foi Malaquias quem prometeu a vinda desse dia. Quem fez essa afirmação foi o Senhor dos Exércitos. É isso que o versículo 1 de Malaquias 4 diz. Quem é esse Senhor dos Exércitos? O único Deus que sabe o dia e a hora da sua própria manifestação. E se ele disse, querido amigo, se ele afirmou que o dia vai chegar, podemos estar certos de que verdadeiramente esse dia chegará. A segunda característica do grande e terrível dia do Senhor é a causa da sua vinda. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Veja bem,
A soberba, a arrogância, o orgulho são pecados que entristecem o Senhor. Ele claramente se manifesta contrário a essas práticas. Já o sábio, na época da monarquia de Israel, tinha enunciado essa verdade. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16, 18. Assim como os judeus praticavam um culto hipócrita, um culto de aparências para que os homens os vissem e lhes prestassem reverência, assim também, na vida diária, os soberbos podem aparentar humildade, podem aparentar piedade, mas só Deus, que conhece os nossos corações, sabia e sabe como estão os seus corações, como estão os nossos corações. E ao prometer o juízo, nos advertiu através de Pedro. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5, 5. A perversidade, então, descreve a vida carnal, a vida que pratica as obras da carne, como Paulo descreveu essa vida aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Sim, querido amigo, essa vida perversa é a vida sem domínio próprio, é a vida conhecida e condenada por Deus. Tanto o povo de Deus daqueles dias como o povo de hoje, nos dias de hoje, deve se lembrar de que Deus vai julgar os segredos do nosso coração, conforme Romanos 2,16. E finalmente, terminando, essas características, a terceira característica do grande e terrível dia do Senhor é a consequência da sua vinda. Esse dia arde como fornalha, serão eles como restolho, o dia que vem os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. 3 observações com relação a essas palavras finais. Primeiro, esse será um dia terrível. Nesse dia em que a diferença entre o justo e o perverso será evidenciada, todos comprovarão que não vale a pena viver contra a vontade de Deus. Não vale a pena viver desordenadamente. Ouvir a sentença do Senhor. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, certamente será terrível. Segunda observação, os perversos serão como restolho. Querido amigo, o restolho é aquela pequena parte da planta que ainda fica enraizada depois da colheita. Essa figura aponta para o fato de que haverá ceifa, como o próprio Senhor disse. O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou esse joio é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 37 a 39. Ora, diante dessa verdade, temos que perguntar a nós mesmos. Na ceifa, seremos os escolhidos como trigo ou como joio? E uma última observação. Os perversos e as suas descendências sofrerão. É interessante que Malaquias vai um passo além. Ele diz que mesmo o restolho não permanecerá. Tudo será queimado. A imagem do fogo sempre indicou o juízo divino, assim como o anjo da aliança será como fogo do ourives para purificação, ou fogo do derretedor da prata. Contra toda impureza, tudo o que é impuro será queimado pelo fogo do Senhor, uma vez que o nosso Deus é um Deus que é descrito como fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 29. Querido amigo, como é que você encara o dia do Senhor? Para você, será um dia de fogo consumidor
ou será um dia em que nascerá o sol da justiça? Ainda há tempo para você se posicionar. Peço a Deus que você perceba nitidamente a diferença entre o perverso e o justo e que você procure a justificação que só Jesus pode lhe dar. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.